Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, estamos na presença daquele que é a razão da nossa existência. A palavra vem para iluminar os nossos passos, para nos dar a força e a sabedoria necessária para tomarmos as nossas atitudes. O Senhor está presente por meio da sua palavra e devemos acolher a palavra no coração. Ouçamos o evangelho que a Sagrada Liturgia nos oferece para hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O princípio da palavra de Deus vai nos orientar, queridos irmãos e irmãs, para vivermos em paz uns com os outros. Atitudes, muitas vezes, que recebemos dos irmãos, ou melhor, atitudes que os nossos irmãos realizam para conosco, muitas vezes podem nos ferir. Mas nós devemos ir ao nosso irmão e buscarmos a reconciliação, buscarmos a conversão do nosso coração para nos abrirmos à misericórdia. O amor de Deus que experimentamos para com os nossos irmãos agora deve ser bem maior do que a atitude que ele tomou. Deve ser bem maior que a ferida recebida, porque o Senhor quer que sejamos homens de misericórdia. Assim como Deus veio ao nosso encontro e, dialogando conosco, buscou a reconciliação, ou melhor, dialogando conosco, demonstrou o seu amor e o seu desejo de nos salvar, nós também devemos nos dirigir aos nossos irmãos que cometeram falta contra nós. O desejo de Deus é a paz na família dos filhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, devemos agir assim conforme o Senhor nos orienta. E se por acaso o nosso irmão, apesar da correção, apesar do diálogo, não se corrigir, devemos rezar. Devemos nos unir em oração e apresentar a Deus, como igreja, aquele irmão que teve uma atitude contrária aos ensinamentos do nosso Senhor. Sim, porque como o Senhor mesmo diz neste evangelho, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E a presença de Jesus no nosso meio, no meio dos irmãos que oram, certamente, como bons intercessores, iremos interceder pela conversão daquele irmão, daquela irmã. Queridos irmãos e irmãs, que possamos ter um coração aberto à reconciliação e ao perdão. Deus nos perdoou por primeiro, nos amou por primeiro. E assim como Ele agiu para conosco, devemos também agir para com os nossos irmãos. Devemos da mesma forma, assim como Cristo veio até nós para nos dar a possibilidade da reconciliação com o Pai, nos dar o caminho a seguir, nós também devemos nos aproximar dos nossos irmãos, repletos de misericórdia, desejoso que ele se converta, que ele mude de vida, que ele faça experiência com Deus. Não podemos, queridos irmãos e irmãs, nos tornarmos
juízes dos nossos irmãos, condenando os nossos irmãos, perdendo a esperança que ele mude de vida, que ele se converta. Pelo contrário, nós devemos incentivar os nossos irmãos e orientar os nossos irmãos a uma mudança e a uma conversão, exercendo a obra de misericórdia. Corrigir os que erram é obra de misericórdia. E com o coração repleto da misericórdia de Deus, possamos viver a paz na família, a paz na comunidade, a paz que constrói o reino de Deus. Porque a paz é a própria presença de Jesus entre nós. Ele é a nossa paz. E Ele deseja, como ali no cenáculo, quando os discípulos estavam de portas fechadas, o Senhor adentra aquele lugar e diz: a paz esteja convosco. É o desejo de Deus que tenhamos um coração pacificado, um coração que ama, que perdoa e que está atento às necessidades do outro. E melhor ainda, que deseja a salvação daquele que errou. Que possamos cumprir a vontade de Deus expressa neste Evangelho e possamos ir ao encontro dos nossos irmãos para sermos discípulos da paz, anunciadores da paz, que buscam sempre viver reconciliados para que o reino de Deus aconteça no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.